Salve, salve galera! Mais um As Copas com o Lucão começando. Copa da vez, Sul-Americana, quinta rodada finalizada, fase de grupos praticamente definida. Vamos aos jogos. Começando na terça-feira, tivemos aqui o jogo entre Racing e Montevidéu, do Uruguai, contra o Nacional do Paraguai. Grupo do Corinthians, o Racing venceu 2-1. Ainda na terça-feira, tivemos Defensa e Justiça e Independente Medellín empatando por 1-1. Aqui no grupo do Atlético, o Sportivo Ameliano do Paraguai venceu o Raio Zuliano por 1-0. E o Corinthians, grande vitória do Corinthians, precisava vencer para se manter vivo na briga pela vaga direta às oitavas. Logo no comecinho, o Yuri Alberto abriu o placar. O Wesley e o próprio Yuri Alberto também já aumentaram a vantagem ainda no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, Fausto Vera decretou a goleada corintiana 4-0. Ótimo jogo do Corinthians para se manter vivo no grupo. Para fechar a noite de terça, tivemos o grupo do Fortaleza. Nacional de Potosí da Bolívia venceu o Sportivo Trindense 2-1. Começando a quarta-feira de Copa, um atropelo do Lanús contra o frágil Metropolitano 5-0, tranquilo. No grupo do Inter tivemos a vitória do Belgrano por 1-0 contra o Real Tomayapo. Lembrando que o Inter não está jogando, pela tragédia no Sul, mas o grupo continuou jogando. E olha, gente, essa pra mim foi a surpresa da rodada. O Atlético Paranaense foi surpreendido dentro de sua casa contra o Danúbio do Uruguai. No primeiro tempo, o time uruguaio já vencia por 2-0. Canóbio diminuiu para o Atlético, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Mesmo assim, o Atlético está em boa situação ainda na Sul-Americana, já veremos a classificação. Ainda na quarta, o Cuiabá tropeçou em casa contra o Deportivo Garcilaso, inclusive saiu perdendo aqui no primeiro tempo, mas no segundo tempo Fernando Sobral empatou a partida, resultado que não foi muito bom para o Cuiabá. E olha só, hein, esse resultado aqui foi ótimo para o Lion. O Fortaleza foi à Argentina, muito difícil, sempre muito difícil jogar na Bombonera contra o Boca Juniors. Cavani abriu o placar logo no início do segundo tempo, mas praticamente no apagar das luzes, Kevin Andrade 45 do segundo tempo, empatou o jogo e deixou o Fortaleza em ótima situação do grupo. Gigante empate do Fortaleza lá na Bombonera. Para fechar a quarta-feira, tivemos um empate entre César Valerro do Peru e Always Ready da Bolívia 2-2. Na quinta-feira de Copa, tivemos Racing da Argentina 3, Coquimbo Unido do Chile 0. Vitória tranquila do Racing para se manter em primeiro do grupo. E o Bragantino foi ao Paraguai, um jogo muito movimentado contra o Sportivo Luquenho. Logo no comecinho, os paraguaios saíram na frente, mas o Elinho empatou logo aos 15 minutos e ainda no primeiro tempo o Bragantino tomou o segundo gol com Leguizamon, mas no segundo tempo o Massa Bruta reagiu com o Lincoln e depois Elinho aos 35 conseguiram virar o jogo aí para o Massa Bruta. Ótima vitória. Outra boa vitória também foi do Cruzeiro. Foi simples, 1-0 contra o União La Calera do Chile. Logo no comecinho do jogo, Matheus Pereira fez o gol que decretou os números finais da partida e essa vitória foi muito importante para o Cruzeiro se manter vivo na disputa de seu grupo, que é este aqui, ó. Universidade Católica e Aliança Petroleira da Colômbia empataram em 0-0. Chegando na classificação, galera, após a quinta rodada da Copa Sul-Americana, fase de grupos, estamos assim. Grupo A, Always Ready tem 11 pontos em primeiro, Independente Medellín com 10 em segundo, Defensa e Justiça com 5 e César Valerro com 1 estão eliminados. Aqui eu acredito que o Independente Medellín ainda consegue a primeira vaga e vai direto às oitavas, e o Always Ready acredito que vai acabar caindo aqui para repescagem. No grupo B, grupo do Cruzeiro, o Universidade Católica do Equador lidera com 11, o Cruzeiro vem logo em seguida com 9, União La Calera e Aliança Petroleira estão eliminados. E eu acredito aqui que o Cruzeiro ainda consegue a primeira vaga, justamente porque o último jogo dessa fase de grupos o Cruzeiro enfrentará a própria Universidade Católica no Mineirão. Depende apenas de uma vitória. Acredito que o Cruzeiro vence, avança às oitavas direto, enquanto a Universidade Católica cai para o segundo lugar e também para a repescagem. Grupo C, grupo do Inter, que ainda tem muito a ser definido por conta dos jogos atrasado do Colorado. Por enquanto o Belgrano lidera, ainda sem perder, inclusive, com 9 pontos. Delfim em segundo com 5, Inter em terceiro também com 5 e o Real Tomayapo com 1, aí eliminado. Eu acredito que o Inter, mesmo com os jogos atrasados, ainda tem muita coisa para acontecer. Acredito que o Inter consegue ainda a primeira vaga e vai direto às oitavas. E acredito que aqui o Belgrano tá muito bem, vai ficar com a segunda vaga indo para a repescagem da Sul-Americana. Grupo D, grupo do Fortaleza, o empate do Fortaleza foi gigante, porque caso o Boca vencesse, iria passar o Lion, mas a
classificação aparece com o Lion primeiro com 10 pontos, Boca em segundo com 8, Nacional de Potosí com 7 e o Sportivo Trindade com 3. Acredito que o grupo vai ficar dessa maneira aqui. Fortaleza vai se manter em primeiro e vai direto às oitavas, enquanto o Boca vai para a repescagem. Que fazem? Grupo E, grupo do Atlético Paranaense. Mesmo com a derrota, o Atlético está bem aqui na liderança. Acredito que vai ficar aqui com a primeira vaga, inclusive tem 12 pontos. O Sportivo Amiliano tem 10, o Danúbio do Uruguai com 7 e o Raio Zuliano já eliminado nenhum pontinho. Eu acredito que a segunda vaga desse grupo aqui vai ficar realmente com o Sportivo Amiliano, tá muito bem aqui, 3 pontos de diferença para o Danúbio. Grupo F, grupo do Corinthians. O Racing Montevidéu com a vitória foi a 11, o Corinthians uma boa vitória conseguiu chegar nos 10 e agora disputa diretamente com o Racing na última rodada essa primeira vaga. Se eu fosse apostar aqui, acredito que o Corinthians consegue a primeira vaga, enquanto o Racing vai para a repescagem aqui no segundo lugar. Argentino Júnior com 6 pontos não alcança mais o Corinthians, só tem mais uma rodada, e o Nacional então um pontinho também eliminado. Grupo G, grupo do Cuiabá, esse já definido, mesmo com uma rodada ainda para ser disputada. O Lanús é o primeiro com 13, Cuiabá em segundo com 9, Deportivo Garcilaso com 5 e o Metropolitanos é o último com nenhum pontinho. Esses dois times aqui eliminados, porque como falta só uma rodada, o Deportivo Garcilaso com 3 pontos se ganhar na última rodada vai a 8, não chega no Cuiabá, e o Cuiabá com 3 pontos se ganhar na última rodada não chega aos 13 do Lanús. Então Lanús já garantido aí as oitavas de forma direta e o Cuiabá vai para a repescagem da Sul-Americana. Para fechar o grupo H do Red Bull Bragantino, o Racing aparece em primeiro com 12, mesmo que o Bragantino também tenha 12, ele é o segundo por conta de saldo de gols aqui, 8-1 em saldo, ó, diferença de 7. Depois Coquimbo Unido e Esportivo Luquenho estão eliminados, não tem mais chance nem de repescagem. Aqui eu acredito que o Red Bull Bragantino vai ficar realmente com essa repescagem, não vai conseguir a primeira vaga, a não ser que o Racing perca na última rodada, mas é um jogo contra o Esportivo Luquenho e é na Argentina ainda, sem contar que o Bragantino teria que tirar uma grande quantidade de saldo em caso de vitória do Racing. Então acredito que esse grupo vai ficar assim, com o Racing direto às oitavas e o Red Bull Bragantino na repescagem. Então por hoje foi isso, galera. Quinta rodada concluída aí da Copa Sul-Americana. Deixa aqui nos comentários qual foi o jogo que você mais curtiu dessa rodada e quais são os times que vão passar as oitavas direto, quem vai para a repescagem. Se você gostou do conteúdo também deixa o seu like. Um forte abraço e falou!